Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre LDAPS do Forte Authenticator. Bastante gente está com bastante dúvida aí de certificado e também de LDAPS no Forte Authenticator. Então nesse vídeo eu quero dar uma explicada um pouco mais aí nos certificados, né, para vocês entenderem melhor e também mostrar ali o passo a passo de como configurar o LDAPS no Forte Authenticator. A gente já tem um vídeo no passado que eu mostrei por cima como que eu configurei o LDAPS, né, que é bem parecido com o do FortiGate, mas eu não fiz um passo a passo com vocês. Então hoje a gente vai fazer um passo a passo. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Matheus, esse é o canal Sec Infra. Se você achar esse conteúdo legal, considere se inscrever no canal para dar aquela força. Então vamos lá. Bom, gente, estamos de volta aqui no nosso laboratório principal. Fazia tempo que a gente não acessava ele. Tive até uns problemas que eu não me lembrava de algumas senhas. Mas vamos lá, né? Então a gente tem o nosso servidor. Aqui está numa VLAN de servidores e o nosso Forte Authenticator numa VLAN de DMZ. Ambos estão conversando através desse FortiGate. Aqui a gente tem alguns switches. Eu vou começar entrando aqui no nosso DC. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Aqui para fins didáticos, eu só tenho um servidor de domínio. Geralmente a gente vai ter mais de um servidor de domínio. Pegar uma empresa porte médio, até de porte pequeno, é recomendável tu ter dois servidores de domínio, né? Até para tu poder fazer uma manutenção com mais facilidade nos servidores de domínio, né? Se algum der algum problema, tu tem um backup. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que ver, eu já tenho a DCS, tá? Isso eu não vou explicar de novo, porque a gente tem um vídeo com passo a passo bem certinho, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse utilitário, o MMC. Ó, aqui eu aumentei um pouco, fica meio ruim de ler, mas vamos lá. Vamos abrir o MMC. Beleza. Ele vai abrir essa console, a gente vai adicionar aqui em File, o Snap In, a gente vai abrir o Snap de Certificates. A gente vai sempre pegar o Computer Account. Tá. Aqui em Certificates, então o que a gente vai acontecer? A gente tem aqui os certificados pessoais, né? Ele chama, se tiver em português vai ser pessoal. Lembrando, sempre recomendo, instala em inglês, mais fácil de achar documentação na internet. Tá? Aqui a gente vai ter alguns certificados. Tá? Esse certificado aqui é do LDAPS, tá? Então eu já ensinei como é que se cria ele lá. Esse aqui é o certificado do CA, tá? Esse cara aqui, ele vai estar aqui também, ó. Tá vendo que ele tá aqui também? Tá até duplicado, mas não importa. É normal ele ficar duplicado, não sei o porquê. Mas então, o que que é o. Por que que a gente importa o certificado DCA? A gente não está validando exatamente esse certificado. O certificado CA só vai ter no AD, que é o CA. Só vai ter no teu principal, no root server. Então, o CA, geralmente, como é que ele é separado? Tem um notepad aqui. Então, geralmente, o que vai acontecer? Tem um root certificate authority e tu tem os intermediate authority. Só vai ter um root na tua rede. Só um dos teus servidores vai ser o root. Esse servidor é o que tu mais vai ter que proteger. Tem que ter mais backup dele, tem que garantir que ele não vai dar problema. Coloca ele no servidor mais confiável que tu tem. E tu pode ter um intermediate. Então tu pode ter um segundo servidor que é responsável por assinar certificados. Então, tu pode ter um AD principal aqui e um AD secundário, né, como intermediate, ou o AD da tua filial como intermediate. Mas geralmente a gente trabalha só com root certificate authority. A gente geralmente não vai ter um intermediate. Beleza. Aqui, cada servidor de AD, aqui a gente vai ter que gerar um certificado. Esse certificado, mesmo ele sendo root, a gente vai gerar um certificado nele para LDAPS, autenticando com o root certificado de authority. Beleza. Até aí eu acho que está tudo bem. No FortiGate ou no Forte Authenticator, a gente instala o CA. CA é o quê? Certificate Authority. A gente vai instalar então o nosso certificado do Root Certificate Authority.
Com esse certificado, o que acontece? Quando a gente marcar lá que a gente usa LDAPS, que a gente tem o certificado CA, que é esse cara aqui, e a gente quer checar a identidade do servidor, ele vai usar o certificado do CA que a gente instalou para ver se esse certificado que o servidor vai entregar, esse ou esse, né? Enfim, esse certificado que a gente gerou com aquele template da APS, ele vai usar o CA para verificar se esse certificado é válido nessa CA. Então daí ele vai confiar e vai fazer a conexão LDAPS. Por que a gente tem que botar o nome? Outra coisa que eu vejo bastante pessoal errando, o pessoal bota o IP do servidor. Botando o IP do servidor, ele nunca vai confiar no certificado. É a mesma coisa, imagina quando a gente entra num site, se a gente sabe o IP desse site, a gente tenta entrar pelo IP, daí o certificado do nosso navegador. Por quê? No nosso certificado não tem o IP. Vamos abrir esse certificado aqui, ó. Aqui em detalhes a gente vai ter o subject, né, que é o assunto. E aqui a gente vai ter o quê? CN. CN é o quê? Common name, nome comum. Nome comum aqui está dizendo que é srvdc-01.secinfra.local. Se eu tivesse esse outro AD aqui na minha rede, ia ser o srvdc02, por exemplo, .secinfra.local. Então o que acontece? Ele vai ver quando a gente tentar a conexão LDAPS lá do Forte Authenticator ou do FortiGate para o nosso servidor DC, ele vai dizer, opa, qual que é o teu certificado? O cara vai entregar esse certificado. Beleza, ele vai validar o CA. Viu aqui no Certification Patch. Opa, é desse CA mesmo que eu tenho aqui, então tá tudo certo, confio. Tá, agora eu estou me conectando ao 192, 168, não sei o que. Tem no subject? Pô, não tem esse IP, então não confio em ti. Daí se eu conectar por nome, ele vai dizer, não, eu estou conectando a SRV DC01.secinfra.local. Opa, tá aqui no subject, é um common name. Beleza, então eu confio em ti. Então é isso que vocês têm que entender. Primeiro passo. Se ainda não entenderem, deixe um comentário aí que a gente vai vamos tentar explicar de outras formas, tá? Então feito isso, a gente vai exportar esse cara aqui. Aqui é o botão direito, Alt Tasks, Export. Então não precisa exportar a chave privada, a gente só vai exportar o certificado. Viemos aqui, vamos botar CA, SEC, então, Next e o Finish. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Só para facilitar, eu vou acessar o Forte Authenticator através do meu servidor domínio, que o meu arquivo de certificado já está aqui, tá? Então acessamos aqui o Forte Authenticator. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui em Certificate Management. E vamos vir aqui em Certificate Authority em Trusted CAs. Então esse Trusted CAs é o quê? Nada mais do que as CAs que são confiáveis. É a mesma coisa que a gente tem aqui no nosso Windows. Trusted Root Certification Authorities. Então aqui é só Trusted CAs. Então a gente vai dar aqui um import. Vamos marcar aqui o Upload a File. E vamos marcar aquele nosso arquivo que exportamos. Então vamos botar aqui CA SEC Infra Local. Bom, o nome ficou errado aqui, mas não tem problema, tá? Bom, essa parte a gente terminou de fazer no servidor. Agora vamos voltar aqui para a minha interface de gerência, que fica mais fácil. Vou aumentar aqui para vocês verem direitinho. Então aqui temos a Trusted CAs. Vou ver se eu consigo alterar aqui. Aí, alterei o nome. Beleza, agora tá bonitinho. Tá, a gente instalou a CA. Segunda coisa que a gente tem que fazer. Você lembra que eu falei que a gente tem que conectar no servidor pelo nome? Então a gente precisa do DNS aqui. Então a gente vai vir em System, Networking, DNS. E aqui a gente vai botar o IP do nosso servidor de AD. O primário vai ser o 92.168.100.254. Salvar. Com isso, se a gente vir aqui na série, ó, a gente já consegue pingar ele pelo nome e está resolvendo certinho para o IP. Ok, agora a gente vai vir aqui em Autenticação, Remote Out Servers, LDAP. Vamos dar um Create New. E aqui vamos botar secinfra.local. Aqui eu vou botar srvdc 01.secinfra.local. Aqui
por exemplo, se a gente fosse usar um secundário server, a gente ia botar a mesma coisa aqui. E o certificado vai ser o mesmo no final. Aqui, então, a gente vai botar o base distinguished name, né? Aqui ele vai dar erro por enquanto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos botar aqui o nosso usuário antes. E agora ele já deve conseguir conectar. Tá, ele não vai conseguir conectar, mas eu sei porque está faltando regra no meu FortiGate. Mas aqui tu poderia dar um browse e ia conectar. Vamos terminar de configurar aqui. Vamos dar um enable, LWAPS. E aqui Trusted CA, tu não vai botar All Trusted, tu vai botar Single e tu vai botar a CA que tu importou. Agora, vamos ver aqui, agora que a gente está por LWAPS, ele já está conseguindo chegar até o domínio. Então vamos marcar aqui, ok. Beleza, aqui vamos dar um ok, salvar, e já tá configurado. Agora ele já está conseguindo fazer a conexão via LWAPS. Então o que a gente pode fazer agora, só para mostrar que está tudo certinho, pode fazer uma Remote User Sync Rules. Então vamos botar aqui, ó, vai ser VPNTI SecInfra, por exemplo. Então aqui, e agora a gente vai ter que usar um LDAP Filter. Então Set Group Filter, né? SecInfra, ou de grupos, né? Então eu vou querer o VPNTI aqui. Use Filter. Beleza. Aqui eu não vou botar nada demais. Vou botar só um e-mail aqui. Remote LDAP Users. Aqui em Username tu pode botar Sun Account Name. E aqui dá um Save. Beleza. Aqui se a gente clicar, vamos só apressar, dar um manual sync. Aqui em Remote User já vai ter o Matheus e o Joãozinho. Então funcionou certinho. Então nosso LWAPS está configurado. Então só relembrando, né? Root Certificate Authority e no FortiGate ou no FortiGate Authenticator a gente vai instalar o CA para ele validar o certificado do servidor. Então é o servidor que vai entregar o certificado. Aqui no LDAP a gente não coloca o certificado do servidor, a gente coloca o certificado do CA. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, né? Eu espero que tenha ajudado aí a sanar algumas dúvidas. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários, que aí a gente pode fazer outros vídeos para sanar essas dúvidas também. E se tu gostou do conteúdo, achou ele importante, compartilha com teus amigos, compartilha com teus colegas, se inscreve no canal, curte o vídeo, que isso nos ajuda muito para continuar trazendo esses vídeos para vocês. Um abraço e até mais!